Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, seja ela real ou virtual, né? Seja aqui presencial ou à distância. Esse é um momento especial de adoração. E nós vamos, neste momento, antes de abrir a palavra, dirigir uma prece ao Senhor, pedindo a luz, a direção do seu Espírito Santo. Vamos orar juntos? Querido Deus, obrigado, Pai. Mais um dia se finda, com ele as suas lutas, as suas labutas, os seus desafios. É provável que algumas pessoas, ao longo desse dia, passaram por frustrações. É possível que outros experimentaram alegrias extremas. A gente vive esses extremos. Mas queremos que, independente de como tenha sido o nosso dia, que a gente reconheça que o Senhor nos preservou a vida, que o Senhor nos deu o privilégio de, mais uma vez, estarmos diante da Tua Palavra, de termos acesso direto ao Teu trono de graça, e que todo e qualquer sentimento negativo seja transformado em positivo. Afinal de contas, nós reconhecemos e aceitamos o Teu amor eterno por cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio e pela liberdade que temos de poder não somente falar, mas também de ouvir a Tua Palavra. E que neste momento a gente deixe de lado as preocupações, os desgostos, as iras, as contendas e todas as coisas que possam atrapalhar a nossa adoração. Que a nossa mente se volte para o Senhor. Que a gente respire fundo e esteja preparado para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar a cada coração. E que seja uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje eu escolhi falar sobre um tema que eu aprecio muito, e o que me motivou a falar sobre esse tema foi que recentemente eu concluí a leitura do livro de Isaías, e no final do livro de Isaías ele menciona a respeito desse tema. E eu gostaria de instigar você a imaginar, a pensar um pouquinho, como será a vida no céu. Você já parou para pensar? Algumas pessoas têm a imagem, têm a sensação de que os salvos vão para um lugar de extrema paz. Todos vestirão branco, tudo verdinho, bonito, uma lagoa, tudo muito tranquilo, e todos vão tocar harpas e ficar louvando ao Senhor por toda a eternidade. Sabe, queridos, algumas pessoas apreciam muito, talvez aqueles que gostam de música, de instrumentos, apreciem bastante essa ideia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se chegar e dedilhar uma harpa pela primeira vez sem nunca ter tocado e poder tocá-la, com habilidade, vai ser maravilhoso. E você vai querer ficar algum tempo tocando uma harpa. Quando você soltar a sua voz e ela ecoar num sonido perfeito, em perfeita harmonia com as dos anjos, você vai vibrar e vai querer cantar, extravasar. Mas você fazer isso um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 1 século, milênios, por toda a eternidade, a mesma coisa, daí você começa a imaginar, peraí, então o céu assim vai ser chato, não é tão bom. Afinal, como será o céu? Como será a nossa vida no céu? Onde será o céu? Existirão animais no céu? Se os seres humanos ressuscitarão, os animais também vão ressuscitar? Eu estou instigando vocês a pensar um pouquinho para a gente poder melhorar a nossa concepção a respeito da vida no céu. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que vai acontecer com o nosso planeta. Tá bom? Vamos ver por que Deus criou a Terra, se ela está realmente destinada à destruição, se Jesus vai voltar e nos levar para o céu, como é que vai ficar a Terra? Vamos analisar um pouquinho esses temas? A gente vai rapidamente passar por algumas passagens. A primeira delas está justamente em Isaías, no capítulo 65.
o verso 21. Olha o que diz o texto, Isaías 65, verso 21. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. 65, verso 17. Eu errei? 17. Perdão. 65, 17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu vou voltar nesse tema aqui ainda, mas eu quero destacar uma coisa. Aqui fala que Deus vai criar novos céus e nova terra. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 13, acompanhe comigo, vamos passear um pouquinho pelas páginas da palavra de Deus nessa noite. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 13. Acompanhe a leitura aí. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E Apocalipse 21, 1. Apocalipse 21, verso 1. Encontre aí na sua Bíblia. Apocalipse 21, verso 1. Olha o que diz esse texto. Vi o quê? Novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, esse que nós conhecemos, passou. E o mar já não existe. Nós poderíamos também demorar um pouquinho sobre a questão do mar aí, mas não será o tema do estudo dessa noite. O que eu quero destacar é a questão da nova terra. Presta atenção, pensa comigo. Se Deus está dizendo que vai criar um novo céu e uma nova terra, isso significa que essa terra será destruída primeiro, né? Não é isso? Então Deus criou algo para ser destruído. Essa nova terra não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. Isaías, capítulo 45, no verso 18. Isaías 45, verso 18. Diz assim: porque assim diz o Senhor, que fez o quê? Criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Olha o que diz aqui. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra para ser habitada. Por que novos céus e nova terra? Nós precisamos entender que tudo aqui nesse planeta mudou, em dois momentos basicamente. O primeiro deles, lá no Gênesis, como é que, quando o planeta saiu das mãos de Deus, ele era um mundo perfeito. Não havia cardos, não havia espinhos, não havia pragas, tudo era em completa harmonia. Você consegue imaginar, para você ver como era harmonioso o ambiente do céu. Adão e Eva estavam no paraíso, no jardim do Éden, um jardim preparado aqui nesse planeta para ser habitação dos nossos primeiros pais. Imagina, você consegue imaginar a cena de, em meio àquela harmonia do Éden, um leão atacar um cordeiro e se alimentar? No céu que Deus criou, não havia derramamento de sangue. O primeiro sangue que Adão e Eva viram foi o de um cordeiro que foi imolado
após o pecado. E aí acontece a primeira transformação do mundo criado por Deus. Com a entrada do pecado, os espinhos, as pragas, as coisas ruins começaram a aparecer, surgiram como consequência do pecado. Uma outra grande transformação que ocorreu, lá em Gênesis no capítulo 6, conta a história do dilúvio. O dilúvio eliminou toda a raça humana e todos os animais que haviam no planeta, salvando-se somente aqueles que estavam na arca. Aquilo que era um lugar perfeito, ele foi revirado. Foi tudo revirado, soterrado aquilo que estava na superfície, o que estava nas profundezas veio para cima, grandes rochas surgiram, montanhas íngremes, acidentadas, e tudo foi transformado. A superfície do planeta todo foi transformada por ocasião do dilúvio. Como consequência do pecado, embora muita beleza edênica, muita beleza lá do início tenha permanecido, o pecado do homem, ele tem agravado a situação do nosso planeta. Por ocasião da volta de Jesus, os salvos serão levados para o céu e a terra ficará deserta para um descanso num período de 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, fala da descida da Nova Jerusalém à terra. Se eu só confirmar se é 21 ou 22. Isso, é 21, verso 2. Fala que viu a cidade santa descendo do céu como uma noiva ataviada ou adornada para o seu esposo. Então perceba, a terra, depois de um período deserta, inabitada, de 1000 anos, a Nova Jerusalém com os santos desce para a terra. Mas mesmo depois da descida, a Bíblia relata no capítulo 20 que a terra toda ainda será queimada para purificação. E depois de toda a queimada é que acontece o que nós lemos em Isaías, em Pedro e em Apocalipse. Deus recria. Ele não reforma a terra. Ele não conserta aquilo que o pecado danificou, não. Ele faz novo mesmo. Este planeta, ele será não somente restaurado, ele será criado, feito completamente novo, pela mesma mão, pela mesma palavra que criou lá no princípio. E de tudo o que foi feito na criação, a única coisa que não será recriada será o ser humano. O ser humano. Falando em ser humano, se estaremos em um ambiente novo, em um ambiente perfeito, preparado para ser eterno, livre do pecado, será que a gente vai estar lá com esse mesmo corpo, com essa mesma carne, com as mesmas dores, com as mesmas rugas, com os mesmos defeitos? 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 50. 1 Coríntios 15, verso 50. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Lá diz assim: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue, eu e você, do jeito que estamos, com essa carne, com esse sangue, com essa estrutura, não podemos herdar o reino de Deus, porque a corrupção não herda a incorrupção. Passa um aí, por gentileza, Emanuel. Verso 51, na sequência. Eu vou ler aqui, então. 15, verso 50, verso 51. Deixa eu acompanhar, fazer a leitura direto aqui. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Por que seremos transformados? Porque essa carne e esse sangue não podem entrar no reino de Deus, não podem entrar no céu. E como será isso?
num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quando é que a trombeta soará? Na volta de Jesus. Quando Jesus retornar à terra com todos os seus anjos, a trombeta vai soar, a terra vai tremer, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos serão transformados, os salvos já ressuscitarão transformados também. Vamos nos reunir em um só grupo para encontrar com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, relata isso. Diz assim: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, eles já ressuscitarão transformados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revista da imortalidade. E diz o verso 54, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nunca mais morte. Apocalipse 21, verso 4, diz assim: não haverá mais, Apocalipse 21, verso 4, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e aí não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Tudo passou. Perceba, o planeta ele será criado novo. Para habitar num planeta novinho em folha, o ser humano será restaurado, transformado, num corpo corruptível para um corpo incorruptível. E eu uma vez me perguntei, mas o que é isso? E daí o senhor que estudava a Bíblia comigo falou assim: filho, quando a gente tem dificuldade de amarrar o sapato, é porque o corpo é corruptível. Eu falei, mas eu não tenho essa dificuldade. Se passaram alguns anos. Hoje eu entendo o que é corruptibilidade. O meu corpo corruptível está sucumbindo. As dores aparecem. Os problemas, as dificuldades surgem. A jovialidade já não é mais a mesma. Os cabelos recebem uma pintura natural quando permanecem na cabeça. A gente sofre a ação do tempo, porque nós estamos ocupando um corpo que é corruptível, um corpo que adoece, um corpo que enfraquece, um corpo que morre. Seremos transformados para receber um corpo que não sofre dano e é imortal. Eu quero estar lá para experimentar esse novo ser. Sabe-se lá com que capacidades. Não é verdade? Mas se a terra será transformada, o ser humano será transformado, logicamente toda a natureza, ao Deus recriar a terra, será toda restaurada. Mas e o que acontece com os animais? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, tem um texto bem interessante, e eu confesso que a primeira vez que eu li, eu achei no mínimo intrigante. Existe Eclesiastes, capítulo 3, o verso 19. 3, verso 19 de Eclesiastes. Diz assim: porque o mesmo sucede, a mesma coisa acontece, tá? Aos filhos dos homens, o que acontece a eles também acontece ou sucede aos animais. Como assim? O mesmo lhes sucede, a mesma coisa acontece. Do jeito que morre o um, assim morre também o outro. Gente, a morte é a mesma para bicho e para gente. A morte é a mesma. O dom da vida é o mesmo. É Deus quem dá vida aos animais, é Deus quem dá vida ao ser humano. Do jeito que morre um, morre o outro. O corpo volta ao pó e o dom da vida volta a Deus. E alguém pergunta assim, mas espera aí, e a alma? Esse não é o tema dessa noite, logicamente, mas eu quero, para alguns pode até ser um choque.
Vou dizer uma coisa para você: você não tem alma. Você é uma alma, e isso faz toda a diferença. No livro de Gênesis fala assim, que Deus pegou do pó da terra, o barro está ali, a matéria, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou, ele não passou a ter, ele se tornou. Isso faz toda a diferença, porque hoje nós estamos aqui em tantas almas reunidas. Tem tantas almas que nos acompanham através do YouTube. Alma é sinônimo de ser humano vivo. Nós não temos, nós somos almas. Tá? Quando nós morremos, a gente não fica vagueando por aí. Nós podemos até marcar um outro encontro para falar somente sobre o tema da morte. A gente fugiria um pouquinho. Mas só para você entender. Se na volta de Jesus a gente leu, lá em 1 Coríntios, que os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós seremos transformados, se nós, quando morrêssemos, fôssemos para o céu e tivéssemos uma consciência, por que a ressurreição? Nós voltamos à vida por ocasião da volta de Jesus, quando Ele nos buscar, se é que morremos, para ir para o céu. É por isso que a morte é comparada com um sono, sem sonhos. Sem sonhos. Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A sua memória e todas as outras coisas estão no esquecimento. É por isso que o verso 10 do capítulo 9, verso 10 de Eclesiastes, fala assim: tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não há consciência na morte. Morremos, desligou, o ser humano foi desligado. Quando é que ele é reativado? Quando Jesus voltar e chamar novamente a vida. Quer um exemplo na Bíblia? Lázaro morreu, um amigo de Jesus. Jesus veio para ressuscitá-lo. Jesus volta para o céu e fala assim: Lázaro, desce daí. Foi assim? O que Jesus falou para Lázaro? Sai para fora. O que é? A vida foi recobrada pelo poder de Jesus. Ele recuperou o seu fôlego de vida e saiu para fora. Ele foi ressuscitado. A diferença entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição do último dia é porque nós não ressuscitaremos com o mesmo corpo, mas já ressuscitaremos transformados. Mas entre a morte e a ressurreição é como se fosse um sono sem sonhos, sem consciência, sem conhecimento, sem sabedoria alguma. Entende isso? Perfeito. A irmã Ivete está lembrando aqui que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala o seguinte: Lázaro, sai para fora. Se ele falasse simplesmente assim, saia para fora, dado o poder de Jesus Cristo, todos os mortos sairiam, porque a palavra de Jesus tem poder. Amém? Queridos, mas eu estou falando aqui em Eclesiastes no capítulo 3 sobre a morte. E a morte do animal e do ser humano é igual. Qual é a diferença? É porque aqui até tem um um complemento no texto que diz assim: todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais com relação à morte. Qual é a diferença entre um e outro? É justamente a ressurreição. É porque o ser humano, a Bíblia fala que vai ressuscitar. A Bíblia não fala da ressurreição de animais, mas a Bíblia apresenta a criação de novos céus e nova terra, logicamente de todos os seres criados. Agora, esses seres criados, animais, vão ser criados do mesmo jeito? Isaías 65.
Tem uma curiosidade aqui. Lembra que eu falei no início que para mim é inconcebível a ideia de que lá no Éden, Adão e Eva, desfrutando da beleza edênica, vissem um animal voraz, feroz, um felino atacando um animal inocente? Isso não existia. Olha o que diz aqui no capítulo 65. O verso 25. Diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha só, o leão comerá palha como o boi, vai comer grama. Até os animais serão vegetarianos. Pó será comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Perceba, se o leão vai comer grama, ele consegue comer capim com os dentes que tem hoje? A sua arcada dentária é preparada para estraçalhar, para devorar, para consumir carne. Se ele vai comer palha, eu fico imaginando como vai ser um leão com um sorrisão de boi. Já pensou? O dente dele vai ter que ser perfeitinho, juntinho, igual o do boi, para ele poder comer palha que nem um boi. A criação de Deus vai recriar animais perfeitos, não violentos e que vão viver em perfeita harmonia com os seres humanos transformados e imortais. Dano nem mal algum vai acontecer mais nos novos céus e na nova terra que o Senhor há de criar. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Se a terra vai ser criada nova, os seres humanos serão imortais, não mais doença, o SUS acabou, a fila do INSS não existe, né? Não tem mais problema de trabalho, o que é que nós vamos fazer? Lembra das harpinhas? Além de tocar harpa, será que a gente vai fazer mais alguma coisa? Olha o que a palavra de Deus... Olha o que a palavra de Deus diz sobre as atividades no céu. O capítulo 65 de Isaías, o verso 21. 65, verso 21, fala assim: eles, os salvos, os moradores da nova terra, edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, não construirão para que outros habitem, e nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas mãos. Sabe por que a gente não vai construir para outros morar? Porque cada um vai ter a sua. Fala assim: não, mas eu não vou ter tempo, vai ter tanta coisa que eu quero ver. Eu falei: peraí, gente, nós estamos falando de eternidade. Mas Jesus não falou lá em João capítulo 14, fala assim: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou só preparar o lugar. Ele não falou isso? E por que a gente vai construir casa? Essa casa aqui é na capital, na Nova Jerusalém. No entanto, a Nova Jerusalém não vai ocupar o planeta todo. Todo mundo vai poder ter uma casa de campo. Todo mundo vai poder cultivar a terra, plantar vinhas, colher do seu fruto. Por que ninguém vai plantar para que outros comam? Porque todo mundo vai ter. Nós vamos nos alimentar. Apocalipse no capítulo 20 fala que a gente vai se alimentar inclusive da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. Eu acredito que a gente vai absorver 100% de tudo aquilo que a gente ingerir, porque coisa horrenda, coisa feia, não vai ter no céu. A absorção será 100%. 100%.
Não vai ter cheiro ruim no céu. Você consegue imaginar um céu assim? Seres humanos, animais, ambiente, tudo em perfeita harmonia, ninguém vivendo de aluguel, ninguém dependendo de outro para o seu sustento, para a sua subsistência, um lugar simplesmente perfeito. Mas eu quero fazer menção de mais de uma coisa antes da gente finalizar. O verso inicial que nós lemos, no capítulo 17, fala assim, 65, verso 17: Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Você acredita que quando a gente chegar no céu, nós seremos completamente estranhos? Se a gente não se lembrar de nada, de toda essa luta que a gente teve para chegar lá, você acha que vai valer a pena? Se Jesus disse que vai se sentar à mesa com Jacó, Isaac e Abraão, é porque eles vão se conhecer e saber quem é quem. Então, por que a Bíblia diz que a gente não terá lembrança das coisas passadas? Pensa no pior dia da tua vida. Você consegue lembrar? Um dia que você passou extrema angústia. Quem sabe um querido na UTI, ou você mesmo tenha passado por uma UTI. São horas, minutos, ou dia, ou meses que parecem que nunca vão terminar. Mas um dia passa. E quando essa dor, esse sofrimento, essa angústia passa, você é tomado por um sentimento de alegria, mas quando você olha para trás, parece que aquele tempo ele vai diminuindo. E até que um dia ele se torna só uma lembrança. Assim, eu já passei por isso aí, foi sofrido. E é tudo que você tem para dizer, quem sabe de dias, de meses, de anos de sofrimento. Agora, você imagine desfrutando de uma eternidade de contemplação de coisas extraordinárias na presença de Deus. Passa-se um dia, um ano, e você vai conhecendo coisas novas, e vai chegar um dia, e que nós não nos lembraremos mais da maldade, do sofrimento e das mazelas deste mundo. Toda lembrança que vai restar é que o pecado não presta. As outras coisas não serão mais lembradas, mas nós nos conheceremos no céu por ocasião da volta de Jesus. Caso contrário, como teria a ceia de Jesus com Adão, com Moisés, com tantos outros que se salvaram e são citados na Bíblia, e conosco? Perceba que no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, Jesus ele foi transfigurado, ele assumiu o seu corpo de glória, e foram vistos com ele dois seres, Moisés e Elias. Se os discípulos identificaram eles, por que nós não nos reconheceríamos depois que Jesus voltar? Eu sei que a gente não está falando sobre o tema da morte, mas espera aí, você não falou que não tem alma? Como é que Moisés e Elias estavam lá se já morreram tanto tempo antes? Primeiro, Elias não morreu. A Bíblia fala que Elias ele foi levado para o céu sem passar pela morte. Ele foi transladado na presença de testemunhas. Um deles, Eliseu, foi quem assumiu. Então ele não passou pela morte, assim como Enoque, o sétimo após Adão. Agora Moisés morreu, né? Mas em Judas, no verso 19, fala assim que quando Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, se não me engano é isso, Judas verso 19, projeta aí para a gente. Fala que Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Mas por que pelo corpo? Só tem uma explicação que a gente encontra. É o fato de que Moisés está no Monte da Transfiguração e ele tinha morrido. Para ele estar lá, se não há vida após a morte, a não ser pela ressurreição, é porque Moisés foi ressuscitado para estar lá. E nós temos no Monte da Transfiguração, representando todos aqueles que estarão com Cristo por ocasião da sua volta e que nunca passaram pela morte, na figura de Elias. E nós teremos na figura de Moisés um exemplo de todos aqueles que passaram pela morte, mas ressuscitarão quando Jesus voltar
para encontrar-se com Ele na sua glória. Ali nós temos a representação desses dois grupos. Portanto, o céu não será um lugar enfadonho. O céu não será um lugar monótono. O céu será recheado de atividades. De atividades que, embora você venha construir, plantar, colher, você fará tudo isso com prazer e alegria, porque há vigor, há força, há sabedoria e há tempo para realizar todo e qualquer projeto. E se você acha que você tem um bom projeto para realizar no céu, eu quero convidar você para ler o último texto essa noite, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios 2, verso 9. 1 Coríntios 2, verso 9. Coríntios 2, 9. Diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo o que a gente imaginar a respeito do céu ainda será pequeno. Portanto, prepare-se para ser surpreendido pelo Senhor. Detalhe, para nós estarmos no céu, primeiro a gente precisa querer estar lá. Você quer estar no céu? Tudo foi preparado para você e para mim. Só não estará no céu quem não quer compromisso com Cristo. Quem fizer aliança com o Senhor, quem aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, vai desfrutar das belezas eternas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Belezas que a mente humana, que o ouvido e olhos humanos jamais imaginaram, viram ou ouviram. É o que Deus tem preparado. Portanto, só tem um jeito da gente descobrir, é chegando lá. E eu te faço um convite, meu querido e minha querida. Faça planos para morar no céu com o Senhor e contemplar as belezas que Ele preparou para você. Prepare o seu coração para ser surpreendido pelo teu Criador. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. E se você quer morar lá, se você tem desejo de habitar na eternidade, eu quero convidar você a sonhar com isso. Mas mais do que isso, quero convidá-lo a se preparar para este momento. Vamos fechar os olhos e fazer uma prece? Eterno Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por tão maravilhosas promessas. Obrigado porque a Tua palavra nos dá orientações, nos dá um vislumbre do que será e de como será a vida na eternidade. Mas apesar de tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que nós entendemos, nós compreendemos que ainda é tudo muito pequeno diante daquilo que o Senhor tem preparado. Obrigado a Deus por tamanho presente. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por essa oportunidade eterna. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e rogamos, nos ajude, Pai, nos ajude a estarmos lá com o Senhor. Oramos por Cristo. Amém.